Aqui comigo, pastor, teólogo, escatólogo, pastor, professor Ivan. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Fora da Caixa. Pastor Juliano Fraga, é um prazer, uma satisfação muito grande estarmos reunidos mais uma vez para tratarmos de temas pertinentes à escatologia bíblica. Então, por certo, os nossos ouvintes e internautas hão de aprender muito nesta ocasião. O tema de hoje é sobre o futuro escatológico de Israel, no programa de Deus, no final dos tempos. E a primeira pergunta, professor Ivan, ela é muito importante porque, através das plataformas digitais, há uma escatologia muito especulativa, alarmista, há muitos alardes envolvendo aí a nação de Israel. A primeira pergunta é: até que ponto Israel é o relógio de Deus no tocante às coisas futuras, às profecias? Nós temos muitas pessoas postulando ou formulando ideias de Israel ser o relógio de Deus. Ou seja, já emendando a pergunta, até que ponto o arrebatamento da igreja depende de Israel? O que nós podemos aprender, entender e compreender, aqueles que estão em casa aqui no programa Fora da Caixa? Israel é o relógio de Deus? Em que ponto isso se encaixa dentro da escatologia bíblica? A ideia de Israel como relógio de Deus traz um ensinamento de que, quando nós olhamos para Israel, nós vemos o cumprimento de certas profecias bíblicas e esses eventos que ocorrem ali entre Israel e seus vizinhos, para esses, que se apegam demasiadamente a essa perspectiva de Israel como relógio de Deus, todos aqueles eventos são cumprimentos proféticos. E, nesse sentido, então, o arrebatamento está prestes a ocorrer. Entretanto, nós devemos ser um pouco moderados em relação a essa questão, pastor Juliano? Porque é bem verdade que Israel ele tem um papel e uma função muito importante na profecia bíblica, e nós podemos pegar, por exemplo, pelo menos um cumprimento profético em relação à nação de Israel, que realmente nos dá um norte de que estamos na reta final. Entretanto, como já disse inicialmente, não são todos os eventos que ocorrem ali, que são cumprimentos proféticos. E qual seria, então, esse grande cumprimento profético em relação a Israel? E assim, de uma forma bem moderada, nós podemos ver ali o tic-tac do relógio, do cronograma divino para o fim dos tempos, já caminhando aí para a reta final. Nós temos uma profecia em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 4 ao 6, que diz que Deus traria e trouxe os descendentes de Israel que estariam espalhados aí para os 4 cantos do mundo. E olha que interessante, Deuteronômio 30, verso 5 diz: E o Senhor Deus te trará a terra de teus pais, que teus pais possuíram, e a possuirás. E te fará bem, e te multiplicará mais do que teus pais. Então aqui nós temos uma profecia que fala que em algum momento Deus traria Israel de volta para a terra. Agora veja, por exemplo, Oséias, capítulo 3, versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Olha que interessante. Essa profecia fala de um período em que Israel não teria sacerdote, não realizaria os sacrifícios. Quando que isso se cumpre? Especificamente no ano 70, depois de Cristo, com a invasão de Jerusalém por Tito, quando então o templo foi saqueado e destruído. A partir daquele momento, houve uma grande dispersão, principalmente a partir do ano 135, e desde então Israel não tem mais acesso, conforme o verso 4 de Oséias deixa claro, ao templo
para oferecer o seu culto. Agora, essa profecia aponta para um outro desfecho. Olha que interessante, né? O texto vai dizer no verso 5 que depois os filhos de Israel buscarão o Senhor Deus. Depois eles voltarão e buscarão o Senhor Deus e a Davi, uma referência a Jesus, o Messias, e isso ocorre no fim dos dias. Então, perceba, essa dispersão de Israel por quase 2.000 anos, a partir do ano 70, quando então eles voltam em 1948 à sua terra, é o cumprimento de uma profecia como essa de Oséias, capítulo 3, Deuteronômio, capítulo 30, dentre outras. Então, o retorno de Israel à sua terra serviu como o grande cumprimento profético do milênio, que demonstra que realmente nós estamos na reta final. Agora, qual que é o período dessa reta final? Aí nós não temos como dizer. Por que sabemos disso? Porque o verso 5 de Oséias, capítulo 3, vai deixar claro que após eles retornarem, o que aconteceu em 1948, haverá um tempo em que eles buscarão a Davi, uma referência ao Messias, Jesus. E quando é que isso ocorre? No fim dos dias. Então, o retorno de Israel à sua pátria indica que estamos no fim dos dias. E é por conta disso, né, que os escatólogos gostam de cogitar a possibilidade de um arrebatamento e muitos, inclusive, têm marcado datas, né, considerando esse retorno de Israel junto a um outro texto, uma fala de Jesus em Mateus 24, verso 34 em diante, onde Jesus fala da figueira. Mas nós devemos entender, né, que o arrebatamento é um evento iminente, ou seja, não há sinais pontuais e específicos que devam se cumprir em termos proféticos e venham indicar que o arrebatamento está prestes a ocorrer daqui 1 mês, daqui 1 ano ou daqui 10 anos. Ok, vamos lá. Para quem está em casa, para que possa compreender, em Mateus 24, Jesus disse, quando os discípulos estavam admirados com o templo, o mármore do templo, Herodes havia reconstruído, né, aquele templo de Zorobabel. Esse templo reconstruído, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então, cumpre-se no ano 70, através de Tito. Isso. A partir de então, no decorrer da história, o nome de Jerusalém é mudado para Hélio Capitolina. Alguns povos habitam naquele lugar, e para quem está em casa, Theodor Herzl, ele comanda aquele movimento sionista no ano de 1897, querendo trazer Israel de volta para sua terra, um lar para Israel. E no ano de 1948, há a votação na ONU, 33 países votam a favor, 13 países votaram contra, 10 países se abstiveram no voto e um país esteve ausente. Aí David Ben-Gurion, Israel volta como Estado, nação. Então ali podemos dizer que já há um despertamento, então, Exatamente. daquilo que nós mencionamos Israel como relógio de Deus. E aí, este ano de 1948, ele trouxe para alguns professores escatólogos a ideia de Mateus 24, contudo, as folhas da figueira voltaram a florescer. Professor Ivan, quando Israel, no ano de 1948, volta à sua terra, e há uma parte aí do cumprimento em Oséias, capítulo 3, verso Exatamente. 5, uma parte. Essa parte do cumprimento de Oséias 3:5 com 1948 se harmoniza com Mateus 24, quando Jesus diz que as folhas da figueira voltam a florescer. A primeira parte da pergunta, e depois vou emendar a segunda parte dessa minha pergunta. Tem alguma coisa a ver, 1948, com as folhas da figueira voltam a florescer? Vou melhorar a minha pergunta. 1948, na votação da ONU, Israel volta a ser nação. Foi ali que as folhas da figueira voltaram a florescer ou não? Muito boa essa pergunta, que é por conta desse texto, né, que se encontra aqui em Mateus, capítulo 24, né? Especificamente aqui, a partir do versículo 32, né? Quando Jesus conta ali aquela pequena parábola da figueira. E considerando essa pequena parábola, alguns então cogitam o fato de que os ramos e as folhas
da figueira tem a ver com o restabelecimento de Israel como nação em 1948. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que 1948 é o cumprimento de Deuteronômio capítulo 30, Oséias capítulo 3, contudo, não tem nada a ver com Mateus capítulo 24, versículo 32 em diante, que diz, olha só o que o texto vai nos apresentar aqui. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam, já está próximo o verão. Ou seja, vocês saberão que o verão está próximo. E aí Jesus vai dizer na sequência, verso 33, igualmente, quando virdes todas estas coisas acontecer, sabei que ele está à porta. Aqui que está o ponto-chave. Na sequência, Jesus vai falar que não passará essa geração. Então, o verso 34 é por conta disso, então, que as pessoas fazem o cálculo. Israel voltou em 1948, então a figueira floresceu. Uma geração não pode passar. 70 anos. Aí vamos colocar 70 anos. Começou inicialmente com 40 anos, né, uma geração. Aí Jesus não voltou, tentaram estabelecer datas, né? Inclusive Lindsay, né, que é um grande dispensacionalista, cometeu esse equívoco, infelizmente, mas muitos outros, né, inclusive de outras vertentes escatológicas também, com base nesse texto, calcularam equivocadamente a data, tentando estabelecer um padrão de tempo para uma geração. E aí foi 70 anos, então coloca-se 40, 70 anos a partir de 1948. O arrebatamento, então, seria no ano de 2028. Então, como alguns consideram uma geração com 70? Com 80 anos, aí dá... Sim, com 80. 2028. 2028. Agora a questão é, Jesus está falando sobre isso? Obviamente que não. Né? A questão da figueira aqui, nesse contexto, a figueira ela não entra como um símbolo da nação de Israel. Jesus está contando uma parábola para ilustrar o que ele acabou de ensinar. O que Jesus vem discorrendo aqui em Mateus 24? Os eventos, os sinais que ocorrerão, especificamente a partir do verso 15, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, ou seja, na última metade da 70ª semana de Daniel, que naturalmente tem relações primárias com Israel e não com a igreja. Então Jesus apresentou todos esses sinais que nós vamos ler ali a partir do versículo 15. E aí ele encerra o discurso, seu retorno, no verso 31. Agora, do verso 32, ele conta essa parábola para dizer o que para os seus ouvintes e para nós? Que, da mesma forma que um israelita comum dos seus dias, ao olhar para a figueira e ver ali os ramos, as folhas, ele já tinha uma noção de que o verão estava próximo, e igualmente, o verso 33, igualmente, quando virdes acontecer todas essas coisas, que coisas? Aquelas que ele acabou de descrever no contexto. Sabereis que Jesus está às portas. E quem é essa geração que vai então ver o cumprimento do que Jesus Cristo disse em Mateus 24, e ao olhar o que Jesus Cristo disse, vai ver, poxa, esta palavra está se cumprindo. Então esse é um indício claro de que ele está prestes a retornar em glória para estabelecer o reino. Quem é esta geração? São os salvos do período tribulacional. Primariamente israelitas e, consequentemente, também ovelhas, gentios que se converterão ali após o arrebatamento. Então, a parábola aqui entra simplesmente como um meio de ilustração. Se fosse nos dias de hoje, pastor Juliano, Jesus diria o seguinte: quando vocês vê o tempo fechado, escuro, vocês não sabem que está prestes a chover, com relâmpagos? Ou seja, olhando esses sinais, nós sabemos, poxa, hoje à tarde vai chover. Né? O tempo escurece, nuvens. Então, Jesus, para nós, poderia usar esse exemplo. Para o israelita, ele usou a figueira, porque a figueira era algo muito comum entre eles. Então, essa geração, essa figueira aqui, isso aqui é simplesmente em termos de comparação para que esta geração, que são salvos do período tribulacional, venha saber que Jesus está prestes a retornar. E isso não tem nada a ver com arrebatamento da igreja. Então, os sinais que antecedem a segunda vinda, estes sinais se harmonizam com quando as folhas da figueira voltam a florescer. Então, quando estes sinais acontecerem, todas estas coisas, então
a segunda vinda, a volta de Cristo na segunda vinda, então está prestes a acontecer. Isso descarta completamente uma ideia de arrebatamento. Para quem está em casa, 1948 com Mateus 24, a partir do versos 32, então nada tem a ver, e a ideia de arrebatamento no ano de 2028 também não tem nada a ver, o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento, pode ser que o programa não termine. Exatamente, inclusive quem tenta marcar datas, ou pelo menos trazer uma estimativa com base nisso, crer na doutrina da iminência, né? Ou seja, que Jesus pode voltar a qualquer momento, ou principalmente, né, uma definição melhor de doutrina da iminência, o evento que pode ocorrer, e quando ele ocorrer, pegará a todos de surpresa, inclusive os arrebatados, porque nós não saberemos o momento, não vai haver um aviso prévio, um cumprimento profético. Né? E nesse sentido, então, a figueira aqui não é um símbolo da nação de Israel, ela é usada apenas para termos de comparação e de ilustração à luz daquilo que eles conheciam. Olhando, então, a partir daquele momento, eles tinham a noção que o verão estava próximo. Podemos dizer que todo professor de escatologia dispensacionalista crê dessa forma? Que a figueira ali é um símbolo da nação de Israel? Necessariamente não. Dentro do dispensacionalismo, houve essa perspectiva principalmente no dispensacionalismo clássico, isso lá na década de 20 até a década de 50. Na década de 60 ainda teve alguém, né, aqueles que se mantiveram ainda, né, existiram e permaneceram no clássico, mas especificamente a partir da revisão da década de 50 em diante, especificamente a década de 60 para frente, que aí surge o dispensacionalismo revisado, essa perspectiva da figueira como um símbolo de Israel, que retornou à terra, isso acabou, não existe isso dentro do dispensacionalismo revisado. Ok. Professor, nos dias que estamos vivendo, estão ocorrendo guerras em todo o mundo. Temos visto isso através dos meios de comunicação, e uma guerra agora recente entre os Estados Unidos, juntamente com Israel, contra o Irã. E percebe-se que muita gente, por desonestidade, outros até piedosos, mas não conseguem ter uma interpretação das profecias futuras e acabam cometendo alguns equívocos. E aqueles que não estudam e que se alimentam de redes sociais acabam também aderindo a esses estudos e até replicando nos púlpitos. Mas vamos lá, para nós termos aqui uma escatologia sadia, bíblica e com conhecimento das profecias futuras. Essa guerra que está acontecendo agora tem alguma coisa a ver com Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39? Porque nas redes sociais isso tem replicado de uma forma exacerbada. Na verdade, toda guerra que envolve Israel, direto ou indiretamente, assim, já é Gog e Magog. Inclusive, tem até uns 2 ou 3 que se dizem escatólogos, que tem até nome, influência, mais de milhões de seguidores. E eles vão para as redes sociais e eles falam com muita tranquilidade. E aí eu fico me perguntando, é desonestidade? Porque é tanta tranquilidade, que até para ser desonesto está muito tranquilo. Eu entendo que eles fazem uso disso para ter muitas visualizações, seguidores. Inclusive essas pessoas ainda têm muito, eu não sei como isso acontece. Mas vamos lá. O que tem a ver Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39? Então eu estou falando de Gog e Magog, Apocalipse 20. Mas se o professor quiser também já mencionar para mostrar que são 2 eventos distintos, contudo, entretanto, Israel e Estados Unidos contra Irã. O que tem a ver isso com Gog e Magog? Esses eventos que ocorrem ali, né, essas batalhas entre Israel e seus vizinhos, sempre têm levantado esse questionamento, né? Aquilo não é, porventura, o cumprimento ali da profecia de Gog e Magog, né? Esse aqui é o 38 e 39. E, de fato, eu também tenho visto diversos teólogos ou pregadores, né, que, por sinal, como você bem mencionou,
às vezes tem muitos seguidores e eles acabam propagando essa ideia, né, de que o que está ocorrendo ali é o cumprimento de Ezequiel 38, Ezequiel 39 ou algum outro texto que faça menção, por exemplo, sobre a Pérsia, né? Porque o Irã, antigamente ali, aquela região era Pérsia, né? E nós temos na Bíblia a menção da Pérsia na profecia. Ou seja, Deus tem falado alguma coisa sobre esse povo em relação ao futuro deles, que, conforme muitos entendem, possivelmente seja realmente ali aquele povo do Irã, aquela região do Oriente Médio, né? Entretanto, nós temos que deixar claro para os irmãos que nos acompanham, que estão assistindo, que todas essas batalhas que ocorrem ali entre Israel e os seus vizinhos, hoje, não tem nada a ver com o cumprimento de Ezequiel 38 e 39. E eu já vou dizer na sequência o cumprimento do quê? Qual que é, então, a passagem bíblica que dá algum aval para o que acontece? Nós vamos falar sobre isso também. Mas tem que deixar claro, isso não é Gog e Magog. Por um motivo muito básico e simples. Olha o que nós temos aqui, pastor Juliano, em Ezequiel 38, versículo de número 8, né, quando a profecia começa a apresentar os detalhes, o contexto histórico, político, em que Israel estará inserido no momento desse ataque, dessa invasão. O verso 8 diz: depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos, virás a uma terra que se retirou da espada. Esse é o primeiro ponto. O momento desse ataque, né, desse rei que virá do norte, o extremo norte, em relação a Israel, que de fato, né, geograficamente hoje, tem alguma relação ali com aquela região da Europa, a Rússia e até alguns países ali do Oriente Médio. Pode ser que, em relação ao povo, venham de qualquer uma dessas regiões. Biblicamente, a palavra de Deus aponta para essa direção. Contudo, o momento deste ataque, como nós lemos aqui, se dará em um contexto onde Israel estará se sentindo tão seguro ao ponto, na linguagem própria dos dias do profeta, de se desfazer das espadas. E o verso de número 11 diz: e dirá, subirei contra a terra das aldeias não muradas. Ou seja, Israel estará sem armamento de guerra, sem muro, ou seja, muro também é algo típico dos dias do profeta, sem proteção alguma. Agora, a pergunta que nós fazemos é: essa é a condição de Israel hoje? Israel habita tão seguro ao ponto de se desfazer de armamento? É o contrário, né? É um dos países mais bem equipado, mais bem preparado e atacado. E justamente por conta dos constantes ataques é que eles não podem baixar a guarda. E o contexto dessa batalha, do cumprimento profético de Ezequiel 38, 39, se dará em uma situação de tamanha paz que eles vão se sentir tão à vontade ao ponto de se desfazerem de todo armamento de guerra. E a gente sabe que essa não é a condição atual de Israel. Ao contrário, eles estão muito bem preparados, né? Eles não se sentem seguros, ainda que usem todo aquele equipamento ali para se proteger. Então, assim, o que acontece hoje ali não tem nada a ver com isso. E para fechar, o que é então? Como que nós podemos enquadrar esses eventos, essas guerras, essas batalhas em relação a Israel? Seria o cumprimento do que especificamente? Olha que interessante, nós temos uma passagem aqui em Daniel capítulo 9, verso 26, a parte final, que diz assim. Verso 26, ele vai dizer, vamos ler o verso todo. Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. É o que cumpriu com a morte de Jesus ali por volta do ano 30. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. É o que se cumpriu ali no ano 70, né, com o general Tito. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então aqui nós temos uma profecia que diz que após a destruição do templo ali, especificamente, no ano 70, a partir daquele momento, até o fim haveria guerras contra Israel. Então, essas batalhas que nós vemos de tempos em tempos, quando se intensifica, é o cumprimento desse texto. Não é uma profecia tão clara, tão específica, que diga que batalha que é, quem que é o povo que vai atacar. Esse texto não diz isso. Israel sempre vai estar em guerra. É o palco das guerras. Exatamente. E isso ocorrerá
até o fim da grande tribulação, quando então o anticristo, por fim, cercará Israel ali com seus exércitos para destruí-los, e aí Jesus Cristo volta em glória no fim da grande tribulação para derrotar esse exército do anticristo e salvar Israel desse cerco, para então estabelecer o reino milenar para esse povo. Nas palavras de Jesus, podemos dizer, Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se complete. O tempo dos gentios se completa na segunda vinda. Exatamente. Bate pronto. Quando inicia o tempo dos gentios? O tempo do gentio inicia ali com o período do cativeiro babilônico. Na invasão babilônica a Jerusalém. A partir de 605, por quê? O tempo do gentio, que é uma profecia atrelada com o capítulo 2 de Daniel, esse tempo dos gentios, do qual Jesus falou lá em Lucas, capítulo 21, verso 24, né? Israel seria pisada até que completasse esse tempo, é um período em que Israel não tem um rei e, consequentemente, não tem a mínima possibilidade de exercer supremacia e independência. Ou seja, nos tempos de Jesus Cristo, a nação de Israel, como um todo, estava sob o jugo romano. Então, aqueles 4 impérios ali da estátua, e depois representado por bestas, né, sendo o último império o Império Romano, é esse período que se estenderá até o fim da grande tribulação. Então, o início do tempo dos gentios, isso é, o período em que Israel não tem mais um rei, especificamente ali o reino do sul, né, a tribo de Judá e Benjamim, eles não têm um rei a partir do cativeiro babilônico, 605. E assim será até o retorno de Cristo. Então, quando Jesus voltar, aí encerra o tempo dos gentios. Por que tempo dos gentios? É o período em que o mundo é governado por governantes ímpios, consequentemente destituídos da glória de Deus. E quando Jesus volta, né, que aquela pedra cortada assim ao auxílio de mãos ali da profecia de Daniel capítulo 2, quando Jesus volta, ele derrota esse exército do anticristo e o próprio anticristo, que será lançado vivo do lago de fogo. Então encerra-se esse período em que os gentios governam o mundo através de impérios. Esse reino será destruído, o reino do anticristo, juntamente com ele, e a pedra tomará uma proporção global que trata-se do estabelecimento do reino milenar. Então, mais uma vez, o tempo dos gentios inicia ali, cativeiro babilônico, e se encerra no fim da grande tribulação, quando Jesus vem e estabelece o seu reino. E só um adendo, pastor Juliano, que já fique bem claro também para aqueles que estão nos assistindo. Inclusive, esse é um assunto que eu trato detalhadamente no meu curso de escatologia, Escatologia Avançada, com mais de 120 aulas, onde eu abordo mais de 150 tópicos da escatologia bíblica. Como faz para entrar no curso? Quem for fazer matrícula, link? Acessa a minha bio no Instagram, Ivan Santos Escatologia, meu Instagram, e vai estar lá o link. Ou pelo Google. Escatologia Avançada. Aí já vai ter acesso ali. Informações. Então, uma das aulas, um dos tópicos que nós abordamos ali naquele curso é justamente essa distinção entre tempo dos gentios e plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios é uma questão bem distinta do tempo dos gentios. Plenitude dos gentios, Romanos 11. Isso. Nós, depois do intervalo, vamos falar um pouco sobre passado, presente e futuro de Israel. A Rússia, o que me parece, é o que chama mais atenção depois de Israel, é Rússia nas redes sociais. A Rússia tem um papel específico na escatologia. Qual o papel da Rússia? Podemos estabelecer algo específico com Rússia ou não? Faz parte deste, até que o tempo dos gentios se completa, e a Rússia faz parte disso. Isso. Bom, essa perspectiva, né, da Rússia fazer parte aqui desse, dentro ainda, né, dessa batalha do Gog e Magog, também está baseado aqui no texto de Ezequiel, capítulo 38, né, quando nós temos aqui o Ros, que no hebraico é Rosh, alguma coisa do tipo. Então, por conta da pronúncia, de forma majoritária, entende-se. Aí entende-se que é uma referência à Rússia. Primeiro porque fica ao norte de Israel. Exatamente. Também, e é um país ali que já tem uma tendência ateísta, né, como nós sabemos, e de todos aqueles países é o mais poderoso, pelo menos até os dias atuais, e sempre está envolvido ali também em batalhas. Então, por conta disso é que fazem esse link, né, essa ligação da Rússia
também com o cumprimento aqui de Ezequiel capítulo 38. Pastor Ivan, é possível estabelecer quando, em que momento ocorrerá a batalha de Gog e Magog? Muito bom. Se é antes ou dentro do período tribulacional? Muito boa essa pergunta, né? Ou seja, se não é agora, pelo fato de que Exatamente. Israel não se dispôs ainda de armamento de guerra, de equipamento de segurança, então quando é que isso possivelmente possa acontecer, né? Por incrível que pareça, o momento dessa batalha, eu penso que no estudo dessa profecia aqui, é um dos pontos mais complexos. Por exemplo, nós temos, inclusive abordo no curso isso também, pelo menos umas 7 perspectivas em relação ao momento dessa batalha. Então tem uma dificuldade que é a tentativa de identificar quem são as nações hoje, né? Mas a dificuldade ainda maior é de estabelecer o tempo. Nós temos a perspectiva preterista, né, que coloca isso como já tendo cumprimento antes de Cristo. Ao meu ver, essa é a posição mais fraca. Aí, em relação às outras posições que ainda apontam para o futuro... Tem aquela que será agora, atual. Isso, o pessoal que tenta fazer... Tem no meio da tribulação, e tem também os que acreditam que é a segunda vinda, a batalha ali do Armagedon. Né? Isso, alguns... vamos lá. Então, nós temos uma perspectiva, inclusive é defendida por alguns dispensacionalistas revisados, como Thomas Ice, que afirma que essa batalha ela ocorre ali entre um intervalo que haverá no momento do arrebatamento para o início da tribulação. Ou seja, isso é muito importante para quem está em casa. O Ice, ele não entende que ocorre o arrebatamento e no mesmo dia, na mesma hora, já inicia a tribulação. Exatamente. Tem um tempo ali. Tem um tempo. Entre o arrebatamento e o início dessa tribulação. Então, nesse ínterim, Gog e Magog. Gog e Magog, por Okay. quê? Porque quando você vai estudar os detalhes dessa profecia, você vai ver ali que tem um período ali de 7 anos queimando o equipamento de guerra e 7 meses sepultando cadáveres. Só a grande tribulação já é 7 anos. Então, considerando esse detalhe, é que os adeptos dessa perspectiva do intervalo entre o arrebatamento e o início da 70ª semana, né? Porque o que inicia, isso é muito importante destacar, o que dá o start para o início da 70ª semana não é o arrebatamento. A manifestação do anticristo? É a manifestação do anticristo e o acordo de paz. Né? E eu, particularmente, também sou um dos que defende essa mesma perspectiva apresentada por Ice. Né? Legal. Também defendo isso porque, assim, não tem sentido, por exemplo, a igreja ser arrebatada de manhã, aí meio-dia aparece o anticristo e no mesmo dia ele consegue já estabelecer um acordo de paz entre Israel e as nações. E iniciar a 70ª Para um semana. acordo de paz. Não tem como. Por quê? Porque quando o arrebatamento ocorrer, meu amigo, esse mundo entrará num caos nunca visto. Acidentes, as pessoas ficarão em pânico, em desespero. E o anticristo ele vai, então, trazer uma solução para esse caos. Né? Uma solução política, econômica, social. Isso leva tempo. Então, aí a gente pode cogitar aí já a possibilidade de meses, ou como alguns dispensacionalistas creem, até anos, para que, então, o acordo entre Israel e as nações, de fato, seja firmado. E aí nós temos também uma fundamentação bíblica, né? Por exemplo, nós temos a igreja apresentada como sendo ali os 24 anciãos, né, no Apocalipse capítulo 4 e 5, antes da abertura do primeiro selo, onde nós temos a manifestação do anticristo. E para aqueles que pensam, mas será que os 24 anciãos é um símbolo da igreja? Bom, nós temos muitos detalhes ali no texto que apontam para esse fato. E uma coisa interessante, pastor Renan, eu estava pesquisando esses dias e eu vi que praticamente quase todos os comentaristas caminham para essa direção, inclusive pós-tribulacionistas. Eu achei muito curioso isso. Eu fiz uma lista ali de pelo menos uns 10 pós-tribulacionistas que quando comentam Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, eles concordam que os 24 anciãos, o número 24 ali é um símbolo de um sacerdócio pleno e completo, porque essa é a ideia. E o detalhe, né? Então nós temos o capítulo 4 e o capítulo 5, que demonstraria a igreja nos céus, já arrebatada, galardoada, com coroas, antes do Cordeiro abrir o primeiro selo, que aí então, capítulo 6, inicia-se ali. Um cavalo branco. Um cavalo branco. Então nós temos esse intervalo. E aí alguns defendem, então, a batalha do Gog e Magog nesse intervalo. Aí vai ter aqueles que defendem no momento da quebra do acordo,
né? Então, o anticristo ele firma um acordo de paz, aí Israel vai se sentir na mais absoluta paz e tranquilidade ao ponto de se desfazer, porque esse é o ponto-chave da profecia. Eles têm que se desfazer de armamentos de guerra. É o que o texto está dizendo. Essa outra interpretação coloca 3 anos e meio, essa falsa paz, esse acordo de Daniel 9:27, fará aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana. Isso. Então, essa batalha para alguns, Gog e Magog, ocorre então na metade da semana. Os 7 anos, 3 anos e meio já ocorreria então quando o acordo de paz é rasgado. Exatamente. Aí dali a batalha começa e aí todo o cumprimento ele vai até o final ali da grande tribulação. E aí tem uma outra perspectiva que vai defender também como sendo aquela batalha que ocorre no fim do milênio por conta do texto de Apocalipse 20, né? Que vai fazer menção ali daquela última e final rebelião contra Jesus e Israel. E naquela ocasião nós vemos o texto do Apocalipse, né? O próprio apóstolo João denominando aquela batalha ali de Gog e Magog. Então, por conta disso, muitos outros intérpretes, tanto dentro do dispensacionalismo, como do pós-tribulacionismo como um todo, seja o aliancista amilenista ou pré-milenista histórico, eles entendem, então, que é uma referência àquela batalha ali, né? Ou seja, Ezequiel 38, 39, Apocalipse 20 é a mesma batalha. Então, essa é uma outra perspectiva. Ok. Devido agora às redes sociais estar acalorada com as guerras, e tem muitas pessoas que gostam desses alardes, de dizer que é Gog e Magog, e quando nós fazemos um programa descartando essa possibilidade, alguns críticos eles vão dizer assim: o pastor Juliano e o pastor Ivan estão descartando isso como um sinal, como Gog e Magog, então está tirando do povo a vigilância. Nós não estamos descartando o cenário atual como um palco já sendo estabelecido para a chegada do governo do anticristo. Nós estamos aqui apenas desfazendo esse mito, essa mentira de que essa guerra, ou guerras que estavam acontecendo, tem alguma coisa a ver com Gog e Magog, biblicamente Ezequiel 38 e 39. Nós não estamos aqui, de maneira nenhuma, desprezando que este palco sendo montado já é tudo estabelecido para a chegada do filho da perdição. Contudo, nós estamos aqui simplesmente, biblicamente, desfazendo aí essas escatologias de redes sociais que estão colocando essa batalha de agora com Gog e Magog. Okay? Exatamente. Professor Ivan, nós vamos para o intervalo. Na volta do intervalo, nós vamos falar sobre as alianças de Israel, alianças incondicionais, abrâmica, davídica e também a nova aliança. E depois vamos falar sobre Romanos 9, 10 e 11, passado, presente e futuro de Israel. Fazer uma breve distinção entre igreja e Israel, e aquela grande questão, né? Quantos povos Deus tem, então, afinal de contas? Muito bom. Glória a Deus. Vamos lá, nós vamos para o intervalo. Programa Fora da Caixa, voltando. E depois do intervalo, temos muita coisa ainda para tratar, principalmente sobre Israel. Eu te espero e fique ligado neste intervalo, na promoção que o professor Ivan vai fazer do seu curso. Deus abençoe e até já. Você é um pastor ou um pregador, mas na hora de ensinar ou pregar a escatologia bíblica se sente inseguro. Eu apresento para você o curso Escatologia Avançada, com 120 videoaulas, onde você aprenderá sobre mais de 150 tópicos da escatologia bíblica. Ganhará também o PDF com 148 páginas, com todos os slides e gráficos das aulas, que, além de facilitar o seu aprendizado, poderá ser usado por você em suas ministrações. O conteúdo do curso foi elaborado principalmente a partir da pesquisa de obras escatológicas ainda em inglês, o que significa que você terá acesso a um conteúdo exclusivo e diferenciado. E o curso está com uma grande promoção. Qualquer curso com a média de 120 a 100 videoaulas custa mais de R$1.000. O curso Escatologia Avançada está de R$800
por apenas R$ 289 ou em até 12 vezes no cartão de crédito de R$ 29. O acesso ao curso é vitalício. Ao assistir todas as aulas, a plataforma liberará o seu certificado. E durante o curso, você poderá tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. Para acessar o link do curso, basta correr lá no meu Instagram, @IvanSantosEscatologia, e lá na minha bio você encontrará o link do curso. Ou também pelo Google, pesquisando Ivan Santos, Escatologia ou Escatologia Avançada. Eu aguardo você lá do outro lado. Voltamos com o programa Fora da Caixa. O nível aqui mudou no estúdio. Enquanto meu café sai, o professor Ivan vai respondendo algumas perguntas pertinentes ao que nós estamos vivendo. Professor Ivan, nós falamos sobre o ano de 1948, Israel voltando a ser, podemos dizer, nação. Isso. 1948, já descartamos a ideia de ser Mateus 24:32, as folhas da figueira voltando a florescer. Tem alguma relação, 1948, com as alianças que Deus fez com Abraão, com Davi, e aí chamamos de aliança abrâmica, davídica, e também a nova aliança de Jeremias 31? Diz para nós aí. Pois bem, né? Essa é uma questão muito interessante, porque assim, ainda que as alianças em si não venham falar nada sobre a data desse retorno, né, de Israel à terra em si, mas nós podemos levar em consideração alguns aspectos dessas alianças, especificamente a aliança abraâmica, e assim então nós vamos entender o porquê que foi que Israel ficou disperso quase 2.000 anos, a partir do ano 70 ali, depois de Cristo, e depois de todo esse período consegue retornar à sua terra como um povo, com as suas características religiosas, seus costumes e toda a questão cultural que é própria deles, né? Por que eu digo isso? Quando nós vamos, por exemplo, ouvir alguns sociólogos, né, eles, através de estudos, considerando os povos que foram dispersos em guerras, então, quer dizer, isso é até mesmo um fato científico, esses estudiosos, eles dizem que praticamente é impossível um povo viver a uma dispersão acima de 500 anos e ainda continuar existindo como nação, com seus costumes, sua religião e toda a sua cultura. Isso com base em povos que foram tirados da sua terra e não voltaram em menos de 500 anos. Por quê? Com o tempo, esses povos se misturaram com os demais, com as culturas para onde eles foram espalhados e perderam a sua identidade. Agora, olha que interessante. Israel, eles continuaram como um povo com seu costume, com a sua cultura, mesmo dispersos e não tendo acesso à sua terra, não por 500 anos, mas sim por quase 2.000 anos. O porquê? Como que pode isso, né? Esse povo continuar existindo por quase 2.000 anos sem ter acesso à sua terra e preservar a sua religião, os seus costumes e todos os seus aspectos culturais. Isso se dá, pastor Juliano, porque nós temos um Deus que, quando faz promessas, e essas promessas têm o elemento incondicional, o nosso Deus, ele é fiel para cumprir o que ele promete. Por exemplo, nós temos um texto relacionado à aliança abraâmica, são vários. Eu quero citar aqui apenas os mais importantes, né? A aliança abraâmica, por exemplo, quando nós vamos ler Gênesis capítulo 15, a partir do verso de número 9, nós percebemos que ela é de caráter incondicional. Quando Abraão tem ali aquele sono, né, que ele tem aquela visão, aquele sonho, ele vê um animal partido ao meio. Qual era o costume, né, para fazer um pacto naqueles tempos? 2 homens, 2 líderes de clãs ou tribos, eles se reuniam com as testemunhas, faziam juramentos, promessas relacionadas à aliança e ao pacto que estava sendo estabelecido,
e um animal era partido ao meio. Quando esse animal era partido ao meio, esses dois chefes de família passavam pelo meio do animal e aquilo ali era o fechamento do pacto, da aliança. Isso era feito publicamente. E por que um animal partido ao meio? Porque se uma das partes não cumprisse os elementos ali da aliança, ele seria igualmente morto e partido ao meio, igual aquele animal. E olha que interessante, quando Abraão tem esse sonho, ele vê o animal partido ao meio, quem é que passa pelo meio daquele animal partido? Somente Deus em uma forma ali de uma chama, uma tocha de fogo. Abraão não passa, porque com isso Deus estava deixando claro que a promessa que ele tinha feito desde o capítulo 12, de dar uma terra à sua descendência, de que essa descendência duraria para todo o sempre, essa promessa atrelada a essa aliança é uma promessa incondicional. E olha só, né, o que o texto bíblico vai nos dizer. Gênesis capítulo 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Lá no capítulo 13, versículo 15, a promessa é reiterada. Olha só. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Ou seja, então nós temos a promessa da posse de uma terra perpetuamente por parte dos descendentes sanguíneos, biológicos de Abraão. E qual que é a condição para que essa profecia se cumpra? Ou seja, que eles venham tomar posse da terra na totalidade, e um detalhe, eles nunca tomaram a posse da terra na totalidade até hoje, por conta de desobediências sob a dispensação da lei, mas esta promessa é uma promessa incondicional, ela depende exclusivamente de Deus. Então, este é o motivo pelo qual esse povo, mesmo disperso por aproximadamente 2000 anos, foram preservados, né, como uma raça, foram preservados ali com seus costumes e, em 1948, retornaram à sua terra. Por quê? Porque mesmo em meio a essa dispersão, mesmo eles tendo rejeitado o Messias, mesmo em rebelião contra Deus, como hoje nós sabemos que o Israel hoje ali, eles não são cristãos. Quem é cristão, pertence ao corpo de Cristo. Aqueles que praticam o judaísmo, de uma certa forma, eles são inimigos do cristianismo. Mas mesmo assim, Deus preservou esse povo para um tempo específico que ainda se cumprirá após o seu retorno em 1948, que é o início da 70ª semana, o último período de 7 anos para Deus tratar com este povo. E o porquê de tudo isso? Porque um dia Deus fez uma aliança incondicional com seu amigo Abraão e prometeu à sua descendência uma terra de posse perpétua. E aqui tem um ponto interessante, né? A posse é perpétua, não é só por 1000 anos. Então, quando Deus faz uma promessa desse tipo, Deus é fiel para cumprir. E esse é o motivo, né, do porquê que esse povo foi preservado e retornou à sua terra em 1948. E ainda tem muitas outras promessas relacionadas a essas alianças, né, essa e outras, que terão o seu cumprimento aí no futuro. Pastor, em Romanos, nós temos do capítulo 1 ao capítulo 3, versos 22, tanto os judeus quanto os gentios, eles carecem da justiça de Deus. Capítulo 4 e capítulo 5, todo o desdobramento, justificação pela fé. Capítulo 6, Paulo destaca que nós não somos mais escravos do pecado. No capítulo de número 7, é uma batalha, carne e espírito, vencida no 8. Uma condenação há, mas é o Espírito Santo que nos auxilia. No capítulo 12, 13, 14, podemos dizer o 15, são práticas e comportamento dos cristãos que foram libertos do pecado. No 16, o Paulo ele faz suas considerações finais. Entretanto, no capítulo 9, 10 e 11, Paulo ele destaca a nação de Israel. Romanos 9, o passado, Romanos 10, o presente, Romanos 11, o futuro. O que nós podemos aprender com Israel em Romanos 9, 10 e 11? Pois bem, Romanos capítulo 9, né, aponta para o aspecto
passado, onde o texto nos apresenta uma eleição instrumental. Então, nós temos ali, né, na figura de Jacó, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Trata-se de uma eleição instrumental, né? Ou seja, eles foram eleitos para serem um canal de bênção salvífica para os povos. Desculpa te interromper. Deus escolheu Jacó, aborreceu Esaú. Você acredita ali tratar de nações? Nações, Okay. Exatamente. Nações. E dentro dessa eleição instrumental, nós vamos entender isso no capítulo 11, existe, obviamente, uma eleição salvífica, soteriológica, ou seja, nem todos, desde o Antigo Testamento, nem todos dentro da nação de Israel fizeram parte dessa eleição salvífica, ou seja, no sentido de que nem todos foram salvos. Não é o fato de alguém ser um descendente de Abraão que lhe dava o direito de salvação. Tinha toda aquela questão dos sacrifícios, a questão da fé por trás dos sacrifícios também, né? Então, aqui no capítulo 9, nós temos esse aspecto passado, quando esse povo é eleito, primeiramente, instrumentalmente, né, para ser um canal de bênção salvífica para os povos, mas Israel falhou, infelizmente. Em algum momento, Israel se perdeu, especificamente com o primeiro advento de Cristo. E nós conhecemos pela história de Israel que, ao invés deles serem uma nação sacerdotal, essa era a ideia, né, lá de Êxodo, capítulo 19, verso 6, a princípio, a vontade de Deus é que todo o povo, todos fossem sacerdotes. Mas bezerro de ouro ali, né, quando Moisés desce, aquilo ali fez com que Deus escolhesse apenas a tribo de Levi. E mesmo assim, Israel acabou não levando o nome de Yahvé para as nações. Ao contrário, quando nós vamos ler as páginas do Antigo Testamento, ao invés deles influenciarem, eles que acabaram em muitos momentos sendo influenciados. E quando Jesus vem, a rejeição ali nacional por parte do Messias. Então, o capítulo 9, dentre tantas coisas, ele trata sobre isso. O capítulo 10 apresenta ali a condição presente, especificamente, né, a partir do advento de Cristo, quando Paulo vai lamentar, né, no capítulo 10, já no início ali, o fato de Israel ter rejeitado o Messias. E o capítulo 11, adiantando, né, para a gente não ficar preso aqui, senão vai uma hora só para explicar cada capítulo desse. E o mais importante para nós aqui é o que nós temos no capítulo de número 11, onde nós somos apresentados ao que é denominado de plenitude dos gentios. Então, aqui no capítulo 11, então, nós temos o futuro da nação de Israel. Ele apresenta ainda algum aspecto, isso é muito importante, do passado, né, de Israel, o fato deles terem sido cortados porque não cumpriram o propósito para o qual Deus os elegeu instrumentalmente. Aquela ideia que Deus teve com eles, inicialmente, de eles serem um canal de bênção salvífica, infelizmente, eles falharam nesse ponto, principalmente quando chegam a rejeitar Jesus. Então, Paulo vai tratar ali em Romanos capítulo 11 acerca desse aspecto passado, da rejeição, e eles são cortados da sua própria oliveira, mas fala do futuro. Olha só, então nós temos aqui os ramos naturais que são cortados, que é uma referência à nação de Israel. Só para os nossos ouvintes entenderem, em linhas gerais, essa oliveira, às vezes tem uma confusão em relação à interpretação dessa oliveira. Quem é a oliveira? Quem é a oliveira? É Jesus? Alguns vão dizer que é Cristo, alguns vão dizer que é a nação de Israel, e aí os zambuzeiros, os gentios são enxertados, é Israel e igreja, é uma coisa só. E não é essa a ideia que Paulo está apresentando aqui. O texto ali de Romanos, capítulo 11, nos seus detalhes, vai apresentar essa oliveira. Ela tem uma raiz, e ela tem ali a sua seiva e tem os ramos, cujo objetivo é produzir frutos. Então, essa oliveira, ela representa o plano da redenção, que teve início de forma mais pontual e específica a partir de Abraão. Então, a oliveira não é uma pessoa, é um plano. É um plano da redenção que passa a ser desenvolvido de maneira mais específica e pontual a partir do chamado de Abraão. Qual foi uma das promessas que Deus fez para Abraão e que fez parte, que foi englobada nessa aliança incondicional? De que a partir de Abraão viria uma semente do qual Deus abençoaria
todos os habitantes da terra, todas as famílias seriam abençoadas. Quem é essa semente? Jesus. Então perceba que a raiz dessa árvore, ela está então ligada ali, a essa primeira aliança feita com Abraão, que tem ali elementos salvíficos, redentores. Aliás, esse é o assunto, né, dessa carta de Paulo aos Romanos. A salvação, o plano salvador de Deus para um povo, numa escala global, destituído da glória dele, né? E aqui, a partir desse momento, então, que a gente considera a oliveira como plano redentor, a raiz, os patriarcas e as alianças feitas com esses patriarcas, começando com Abraão, que envolve a bênção para todas as famílias, que é a salvação através de Cristo. Aí nós temos agora os ramos. Então, nos ramos, aí sim, nós temos Israel. Por que os ramos foram cortados? Justamente porque não produziram os frutos esperados, né? Nós temos um texto aqui em Mateus, capítulo 21, verso 41, que diz: dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus, arrendará a vinha a outros lavadores, que ao seu tempo lhe dê os frutos. Aí no verso 43, Jesus diz: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então, quer dizer, Israel falhou, os ramos cortados foram cortados do plano redentor, onde eles foram eleitos instrumentalmente para ser um canal de bênçãos salvíficas. Porque qual é o objetivo do ramo? Produzir o fruto, a azeitona. E o que seriam esses frutos? As almas, as pessoas, os povos que não foram alcançados por eles e, por último, rejeitaram o Messias, e aí acabou. E o que Deus faz? Agora enxerta, então, esse zambujeiro, que são os gentios. Isso tem a ver com o fato de que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Por isso que nós hoje fazemos parte desse plano redentor. Então, nesse sentido, o plano da redenção ele nunca foi interrompido. Quando Israel rejeitou Jesus, a partir de Jesus, nós temos a igreja agora enxertada. E por que é a plenitude dos gentios? Isso tem a ver com a nossa posição de honra nessa oliveira, nesse plano da redenção, onde nós, hoje, a igreja, somos o canal de bênção salvífica para os povos. Ou seja, aquilo que Israel falhou durante o período do Antigo Testamento e até o primeiro advento de Cristo, hoje nós, a igreja, composta por gentios e israelitas também, inicialmente, majoritariamente israelitas, hoje, com certeza, majoritariamente gentios, hoje nós estamos produzindo esses frutos como os ramos enxertados nessa oliveira. Só que aí, pastor Júlio, nós temos o desfecho desse ensino de Paulo em Romanos capítulo 11, que aponta justamente para um aspecto futuro de Israel. Nós vamos ler, por exemplo, aqui, capítulo de número 11, versículo de número 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Em parte porque muitos creram inicialmente, e aí, juntamente com os gentios, foram enxertados ali como igreja agora, nessa oliveira. E olha o que o texto vai dizer, que essa plenitude dos gentios, ela se encerra, ela vai ter um momento que ela vai se encerrar. Quando é que ela se encerra? Obviamente, com o arrebatamento da igreja. A plenitude dos gentios aqui também não tem a ver com o número de salvos que deve preencher o corpo de Cristo, e aí Jesus vai olhar, já deu 1 bilhão e tantos, agora é a hora. Não, a plenitude dos gentios é o tempo em que nós somos um canal de bênçãos salvíficas. E isso se encerra com o arrebatamento. Agora olha o verso 26. E assim, ou seja, após a plenitude dos gentios, e assim, todo o Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Só um detalhe. A plenitude dos gentios, para quem está em casa, ela tem início quando nós somos enxertados na oliveira. Ela tem início em Atos capítulo 2, a formação da igreja. A inauguração da igreja em Pentecostes. Plenitude dos gentios, ela tem o seu encerramento, o seu término com o arrebatamento. Exatamente. Quem está em casa não pode confundir plenitude dos gentios com o tempo dos gentios. O tempo dos gentios inicia com o cativeiro babilônico, 605, 606 a.C., termina na segunda vinda, a pedra de Daniel 2. Isso. Plenitude dos gentios, o seu início é quando a igreja é enxertada na oliveira, e o encerramento é no arrebatamento. Plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, é a chegada do Messias. É isso, exatamente. Nascido de mulher, ok.
Após o arrebatamento da igreja, aí nós temos o Romanos 11, todo Israel será salvo. Nós vamos ter judeus salvos. Isso. Esses judeus, eles não são igreja. A igreja foi arrebatada. Exatamente. Poderíamos dizer que temos mais povos aí? Sim, com certeza. Aqui nós temos já, aqui mesmo, nesse texto de Romanos, capítulo 11, nós já temos o conceito de povos que estão inseridos dentro desse único povo, soterologicamente falando. Então a gente tem que fazer essa distinção. Em termos salvíficos, Deus sempre teve um único povo. Por quê? Antes de Abraão, antes de Israel, o que existiam? Gentios. E já tinham salvos. Antes do dilúvio, após o dilúvio. Nós vamos ver ali, por exemplo, em Gênesis capítulo 14, nós imaginando que só existe Abraão servindo a Deus, que foi chamado ali em meio ao paganismo, né, para servir a Deus, ele se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque era um personagem histórico, que exercia sacerdócio para o Deus verdadeiro. Tanto é que Abraão deu o dízimo ali. Então, sempre houve salvos antes de Israel. Durante Israel, dentre os israelitas que exerciam fé de fato. E não eram igreja. E não eram igreja. Gentios, salvos, e não eram igreja. Então, sempre teve povos ali. Nós temos hoje a igreja, que está inserida na oliveira, a plenitude dos gentios, em que somos esse canal de bênçãos salvíficas. Então, assim, de uma forma geral, é um único povo, porque são salvos com as mesmas bases. Ou seja, a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, somos salvos por fé. Então, que fique bem claro isso. Esse é um outro ponto que é muito importante. No dispensacionalismo, não existe meios distintos de salvação. Salvação por lei. No Antigo Testamento eram salvos pela obediência à lei. Não, os dispensacionalistas, mesmo os clássicos, nunca ensinaram isso. A salvação sempre foi por fé. A base da salvação, o sacrifício de Cristo, ainda que o sacrifício de Cristo, o nome de Jesus, o evangelho da graça não foi revelado ali. Mas a base da salvação para aquele povo é aquilo que o Cordeiro realizaria e realizou na cruz do Calvário. Então a cruz, o Cristo crucificado, graça e fé. Sempre foi assim, desde a queda de Adão e Eva até o último dia do reino milenar. Salvação sempre por graça, por meio da fé em Deus, ou hoje, a partir do advento, primeiro advento de Cristo, a obra redentora de Cristo e todos os detalhes do evangelho que nós temos na sua consumação em Paulo, né? Esse é um outro ponto também muito intrigante, né? Você vai ver, por exemplo, que aquele evangelho de Abraão que Gálatas fala, aquilo não inclui os detalhes que foram revelados a partir da crucificação de Cristo, conforme Pedro pregou, de forma nenhuma. Era algo bem rudimentar. Eles criam uma providência divina, que Deus era o Salvador. E ponto. Agora, o evangelho na sua totalidade, com todos os seus detalhes, justificação, redenção, adoção, todos esses detalhes e facetas da doutrina do evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter apenas em Paulo, conforme ele mesmo vai dizer em Gálatas capítulo 1, né? Que o evangelho por ele anunciado, ele não recebeu da parte de homens, de ninguém. Foi uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até mesmo os apóstolos, olha só que interessante, eles pregavam o evangelho, Jesus Cristo morreu, ele é o Salvador, por meio da fé, mas Pedro e João não tiveram essa revelação, por exemplo, detalhada da graça. Mas vamos lá, prosseguindo aqui para fechar esse ponto. Então, essa questão da plenitude dos gentios, ela se encerra com o arrebatamento da igreja. E aí, a partir do versículo de número 26, olha só, e todo Israel será salvo. Quando? Quando se encerra a plenitude dos gentios. Olha que interessante, já não tem israelita salvo na plenitude dos gentios? Então veja que Deus fala de um outro período, de um outro processo que haverá após o término da plenitude dos gentios. E aí o texto diz, né, que de Sião virá o libertador, é uma citação de Isaías 59, né, que se cumpriu no primeiro advento, onde a nova aliança foi firmada, e aí, quando se encerra a plenitude dos gentios, a igreja arrebatada, Deus volta a tratar com Israel. Você vai ver aqui, tem vários pontos, eu não vou detalhar aqui por questão de tempo, né? Mas esse é um outro assunto, por exemplo, nós tratamos em detalhe no curso, em uma aula específica, onde eu detalho todos os pontos aqui em relação à plenitude dos gentios. Nós vamos ver que Deus tem um programa futuro com Israel.
Essa ideia supersessionista, né, de que a igreja substituiu Israel definitivamente, que a igreja hoje é o Israel de Deus, uma interpretação errada com um texto de Gálatas, não tem nada a ver com isso, é uma ideia totalmente antibíblica. Né? Quando nós consideramos as alianças, por exemplo, como eu mencionei aqui, a aliança abraâmica, onde nós temos ali a promessa de uma terra de posse perpétua para os descendentes biológicos de Abraão, a nova aliança, nós vamos ver detalhes ali da duração desse povo como nação e o fato de Deus ter ali um projeto futuro com eles, e é isso que nós vamos ver a partir do versículo 26 aqui. E ele diz aqui no verso 27, né? Este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Isso ocorre quando, né? Em termos nacional, o Israel étnico nacional, quando se encerra a plenitude dos gentios, né? Assim, verso 28, que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós. Então, desde aquele tempo, o israelita era um inimigo, né, do cristianismo, um inimigo da igreja. E assim é, mesmo nos dias de hoje. Né? Agora, olha o que esse texto vai dizer. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Sabe o que eu acho interessante, pastor Juliano? Que a maioria do supersessionista é aquele que diz que a igreja substituiu Israel definitivamente e Deus não tem mais um cronograma. Naturalmente, eles não são pré-milenistas, eles não creem numa vinda de Cristo no fim da tribulação para estabelecer um reino literal, onde Jesus governará o mundo politicamente a partir de Jerusalém. Eles creem que o milênio já está se cumprindo e ocorrendo espiritualmente. É o amilenismo, né? Nesse sentido, então, Deus não tem um programa futuro. Né? Mas aqui está escrito, né, que Deus tem, sim, um programa futuro com esse povo, e isso está fundamentado em uma eleição. E esse pessoal, na sua maioria, que são supersessionistas, eles são calvinistas, eles são árduos defensores, né, da doutrina da eleição, ou seja, o fato de que aqueles a quem Deus, até no sentido soteriológico, elege, ele vai ser salvo e vai ser salvo até o fim, e essa aliança, né, a eleição em si envolve uma aliança que é inviolável da parte do próprio Deus, uma aliança incondicional. E quando nós vamos considerar essa questão do Israel étnico, envolve uma eleição. Ou seja, então o supersessionista, quando ele vai defender o calvinismo, ele defende uma aliança, uma eleição incondicional. E quando vem aqui na questão escatológica, aí é como que se Deus fosse quebrar essa eleição que envolve alianças incondicionais com Abraão, com Davi, a própria nova aliança e assim por diante. De forma alguma, meus irmãos. O texto é claro. Né? O futuro de Israel é garantido pela palavra de Deus nessas alianças do Antigo Testamento. E aqui Paulo confirma justamente o que esses textos lá do Antigo Testamento falam, quando nós vemos então essas alianças sendo elaboradas. Quando nós fazemos essa distinção entre Israel e igreja, nós somos acusados de levantar a parede, né? O texto de Efésios, que diz que a parede de separação ela foi removida. Nós estamos levantando essa parede quando nós fazemos distinção entre Israel e igreja e colocamos salvação dos judeus após o arrebatamento da igreja? É muito boa essa pergunta, né? Porque aí já envolve também quantos povos Deus tem, de fato. Essa conversa de quantos povos Deus tem, que nós falamos que Deus tem mais povos, você já tinha ouvido algum pós-tribulacionista, alguma coisa, algum escrito dessa falácia, dessa acusação, ou dizendo que Deus não pode ter mais povos? Chegou a ouvir isso já ou não? Assim, inicialmente, alguns pós-tribulacionistas, isso na década de 50 ainda, quando o dispensacionalismo clássico era o que existia, eles entenderam equivocadamente alguns textos, por exemplo, escritos por Schaeffer, e até mesmo agora fugiu o nome da Bíblia de Scofield, né? Então, assim, eles entenderam erroneamente alguns textos desses teólogos dispensacionalistas, onde eles imaginaram que esses teólogos estavam dizendo que existiam dois meios de salvação. É por conta disso, então, que houve esse conceito, eles estão ensinando formas distintas de salvação. Então, se são formas distintas, existem ali povos distintos, mas é no sentido soteriológico, a princípio,
que essa pecha foi lançada ali nos dispensacionalistas. Agora sim, a partir do revisado, é um único povo, soteriologicamente, né? Mas é um povo composto. Mas como assim composto? A distinção entre Israel e igreja, ela é preservada, sem sombra de dúvidas, né? Aliás, nós vemos isso aqui na Oliveira. Se a igreja de Israel fosse uma coisa só, não precisava cortar um ramo e inserir outro. Exatamente. Era só inserir os gentios no ramo original que já estava ali. Então, o próprio texto de Romanos já deixa claro que, embora seja um único povo soterologicamente, salvificamente falando, todavia há grupos distintos dentro desse único povo. Grupos antes de Israel. Antes de Israel, durante e agora e depois do arrebatamento. Né? E para nós não há problema nenhum. Nenhum problema. Aliás, a Bíblia trata em relação a essa questão de povos, por exemplo. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 3. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Olha só, isso aqui está apresentando já a nova terra, lá na consumação de tudo. E aqui a nossa tradução, ou a maioria delas, coloca ali que da seguinte forma: eles serão o seu povo. Só que nós temos aqui, por exemplo, no texto grego, né, que se traduz por seu povo, só para já desmitificar essa questão, o texto grego traz kai autoi, laoi autou esontai. Então, esse texto está falando o quê? Nós temos aqui o laoi, que é o plural para povos. Então, no grego, o texto fala dos povos de Deus, e eles serão seus povos. Por quê? Quando você vai ler o Apocalipse 21, a igreja nos céus, né? A Nova Jerusalém, onde não há templo, o próprio Deus e o Cordeiro é o templo. Na terra, na nova terra, o texto descreve povos, é isso que está aqui, no plural, povos, o texto grego fala no plural, e o texto vai falar de nações, que é a tradução do termo grego etnos, reis sobre a terra. Então, essa distinção racial, ela vai continuar ali. Tem um povo nos céus com corpo glorificado, redimido ali, inclusive inclui também santos do Antigo Testamento que morreram e ressuscitaram em corpos glorificados. Por isso temos ali as 12 portas e os 12 fundamentos da cidade, mas na terra nós temos aqui esses povos. Então, assim, o que a gente tem que definir é o seguinte: como instrumento de salvação, Deus atuou por indivíduos específicos antes de Abraão. A partir de Abraão, a eleição instrumental, Israel é o povo escolhido como instrumento de salvação. E hoje, essa é a pergunta. Porque quando nós falamos de dois povos, né, que a Bíblia apresenta claramente essa distinção entre Israel e igreja, inclusive onde há programas escatológicos distintos, aí a pergunta que surge é: então Deus tem dois povos hoje? Não, de forma alguma. É só ler Romanos, capítulo de número 11. Um ramo foi cortado, povo de Israel, eleição instrumental, falharam como instrumentos de bênçãos salvíficas, e o que está inserido hoje é um outro ramo. Então, hoje, Deus tem um povo por meio do qual ele opera, levando bênçãos salvíficas para os povos, para os perdidos. Quem é esse povo? É a igreja. Então, hoje, Deus não tem dois povos no sentido de povos eleitos instrumentalmente e atuando simultaneamente. Essa é a ideia de Efésios 2. Exatamente, é somente a igreja. Aí, quando encerrar a plenitude dos gentios, Deus volta a tratar com Israel. Israel é enxertado, porque o capítulo 11 de Romanos deixa muito claro isso. Israel é enxertado novamente, a sua oliveira, e aí eles é quem serão um canal, ou seja, o povo de Deus, então, né, ali, na instrumentalidade da salvação. Tanto é que quando você vai ler o Apocalipse, quando inicia ali a descrição do período tribulacional da 70ª semana, a partir do capítulo 6, com a abertura do primeiro selo, nós vamos para o capítulo 7, o que nós temos ali? Qual que é a primeira descrição de salvação? 12 mil de cada tribo de Israel, e tem o nome das tribos ali. Não tem como ser um símbolo da igreja na sua plenitude. São israelitas mesmo. Por quê? É a plenitude final de Israel, quando encerra a plenitude dos gentios, após o arrebatamento, né, com o arrebatamento, aí Deus volta a tratar com esse povo novamente, salvá-los, e eles é quem serão o canal de bênção salvífica durante a tribulação. Então, quer dizer, aquilo que eles não cumpriram lá no passado, ao ponto de rejeitar Cristo, após o arrebatamento,
como nação, eles serão salvos e eles serão esse canal de bênçãos salvíficas. Então, ali, naquele período, eles é quem serão o povo de Deus instrumentalmente, como canal de bênçãos salvíficas. Então, essa questão de quantos povos Deus tem, né, como nós vemos ali em Apocalipse, Deus tem muitos povos, entendeu? Mas que compõem um único povo. E olha que interessante, isso se assemelha, pastor Juliano, com a própria doutrina da Trindade. Né? É um Deus, composto em 3 pessoas. João capítulo 17, Jesus Cristo ora pela igreja, para que nós venhamos ser um. Nós somos múltiplos, onde Deus tem um plano, um programa específico para a sua vida pessoal, tem outro para a minha, tem outro para aquele que está nos assistindo, mas nós todos juntos somos um. Assim como as 3 pessoas na Santíssima Trindade formam um único Deus. Então, essa ideia de unidade composta, ela é bíblica. Tem a ver com o nosso Deus trino. Então, de igual forma, é um único Deus, é um único povo salvo, né? Com base no sacrifício de Cristo, mas é uma unidade composta. Tem as suas distinções com as quais Deus trabalhou de forma específica, está trabalhando e vai trabalhar no futuro. Tem programas escatológicos distintos, nós vamos encontrar isso no milênio. Olha que legal no milênio, por exemplo. No milênio nós vamos ter os israelitas salvos e sobreviventes da tribulação que entrarão com corpos naturais. Nós vamos ter ovelhas, Mateus 25, 31 em diante, que são gentios salvos, sobreviventes da tribulação, que entrarão no milênio com seus corpos naturais. E, obviamente, isso só é possível porque não existe, né, arrebatamento no fim da tribulação. Não podemos deixar de falar isso, né? Caso contrário, não sobraria nenhum salvo, né, em corpo natural para entrar no milênio e cumprir, né, somente dentre os israelitas, né? Porque, afinal de contas, o milênio é para quem? É para Israel, é o futuro de Israel. É um Israel que será restaurado após o arrebatamento, durante a tribulação. Para sair dessa, só enchendo o milênio de ímpios. Não, acho que essa é uma das maiores aberrações teológicas. Eu também nunca tinha ouvido algo parecido. Você estuda as alianças, você vê o tempo todo nas alianças, a posse perpétua da terra é para Israel. Você vai estudar Zacarias do capítulo 8 até o capítulo 12, você vai ver ali o texto detalhando a restauração espiritual desse povo, para que então possam receber Jesus como rei. Zacarias capítulo 12, verso 10 apresenta isso. E aí o capítulo 14, Jesus vem, coloca os pés no Monte das Oliveiras, o monte se fende. O reino é estabelecido para quem? Para Israel, não é para ímpios. Então, se eu disser que o reino milenário é para ímpios, porque na perspectiva pós-tribulacional que adota o pré-milenismo, a única coisa que sobra no arrebatamento no momento da segunda vinda é ímpio, é bode. Imagina que coisa linda, Jesus voltando no fim da tribulação. Reinando 1000 anos para ímpios. Não, um monte de adorador da besta, com o sinal da besta, sobrevivente da tribulação, que são os bodes, entram para desfrutar de uma bênção que desde a primeira aliança, a aliança abraâmica, é uma bênção relacionada a Israel. Não quer dizer que não vai envolver gentios. Sim, as ovelhas, mas aí que tá, né? Tá lá em Mateus. Exato. E essas ovelhas quem são? Fique claro, não são ímpios bonzinhos que vão ajudar. Salvos. Não, ovelhas. São os justos, benditos do Pai, tá lá no texto. Professor Ivan, se o milênio é só para ímpio, eu também nunca tinha ouvido algo parecido. Então, um pós-tribulacionista que acredita nisso, eu acredito que não tem mais do que 3 que acreditam nisso. Eu também, eu já li tantas obras eu nunca vi acadêmicas. Quando eu digo mais do que 3, estou dizendo assim, um que inventou e 2 que acreditou, e aí eu desconsidero os que... E o restante que segue. Né? Daria, então, para um pós-tribulacionista desse nível, pregar no púlpito e dizer para os ímpios no final do culto, na hora do apelo. Olha, se vocês sobreviverem o período tribulacional, vocês vão desfrutar 1000 anos de um reinado de paz, de justiça, prosperidade agrícola, conhecimento ampliado, as crianças vão brincar com os animais, que eles vão perder a velocidade, ou seja, para o ímpio é um prêmio o milênio, então. Exatamente, é como que se o milênio assim, fosse um troféu. É um troféu para o ímpio. É um troféu. O camarada, imagine só, o camarada que não é arrebatado, aí ele vai se perverter ainda mais com a manifestação do anticristo, aí porventura ele sobrevive aos juízos. E quando Jesus vem no fim da tribulação, ele arrebata a igreja, então todos os israelitas e gentios são arrebatados, estão com corpos glorificados e só sobram esses bodes
que ao invés de receber punição, que é o que a Bíblia fala, meu Deus do céu, Receberão 1000 anos de paz. é só ler as parábolas de Mateus, capítulo 13, especificamente ali a parábola a do joio e do trigo. Quando Jesus volta, no fim da tribulação, pastor Juliano, os bodes, os adoradores da besta, sobreviventes dos juízos, eles são eliminados. Haverá um julgamento das nações, e quem entra no reino dentre os gentios, porque nós temos os eleitos de Mateus 24, que são os israelitas, né, dispersos diante da perseguição, que serão reunidos, né, ali ao toque da trombeta por anjos, né, Mateus 24, 30 e 31, ali não é arrebatamento. Ali são anjos ajuntando esses eleitos, é o cumprimento de Isaías, capítulo 27, versículo 12 e 13. E aí, dentre os gentios, quem entra são as ovelhas, meu Deus do céu. E, obviamente, que se o arrebatamento ocorreu ali, não resta ovelha mais. Imaginar que o milênio seja só para ímpios, o que é um troféu e um prêmio, ainda temos que engolir que todos esses ímpios subirão para adorar. Não, forçado, né? Eles vão ser como Jesus vai receber essa adoração? Eu fico tentando imaginar esses ímpios, todos eles subindo para adorar em Jerusalém. Eu quero deixar para aqueles que estão nos assistindo uma lição de casa. Leia atentamente Zacarias, do capítulo 8 ao 14, que vocês vão entender que o milênio que será estabelecido ali, Zacarias capítulo 14 em diante, primariamente ele será para um Israel restaurado espiritualmente antes da segunda vinda de Cristo. Ora, se eles fossem igreja, acabou o milênio. É por isso que o Alvord, né, acertadamente, desde a década de 60, sempre repetiu: a perspectiva pós-tribulacional, que tenta vincular o pós-tribulacionismo com o pré-milenismo, é um fracasso. É um fracasso, é como querer misturar água com óleo. Então, nesse sentido, o pós-tribulacionista ele tem duas opções para que ele venha ter uma escatologia coerente. Se ele quer continuar sendo pós-tribulacionista, ele tem que abandonar o pré-milenismo e se tornar um amilenista. É o que eu digo. Eles estão a um passo do amilenismo. Exatamente. Agora, se ele quer manter o pré-milenismo, ele tem que abandonar o pós-tribulacionismo. Não precisa se tornar pré, mas ele tem que se tornar pelo menos um pré-ira. O pré-ira ainda resolve essa questão. Ainda resolve, porque tem um tempinho ainda para tem um tempinho. A igreja arrebatada ali, faltando um quarto para terminar a tribulação, e nesse talvez um ano que resta, obviamente, que aí dá tempo para pessoas se converterem, e esses então seriam as ovelhas ali israelitas para entrarem salvos, né? No reino milenário. Então olha só que interessante. Essas alianças, essas promessas todas apontam para aspectos presentes de Israel, como nós falamos, é o retorno de Israel para a sua terra em 1948, e fala para um aspecto futuro, que ocorrerá após o arrebatamento, quando eles serão enxertados novamente na sua oliveira, serão um canal de bênção salvífica para os povos, e já vai lá para o reino milenar, que é o período, então, quando Jesus vem, né, e esses salvos vão reconhecer Jesus como rei. Eles já reconheceram antes como seu salvador, mas vão reconhecê-los presencialmente como o seu rei, e o reino será implantado ali, a partir de Jerusalém, onde o rei, o descendente de Davi, que é Jesus, governará todo o mundo a partir de Israel. Glória a Deus. Professor Ivan, foi muito bom tê-lo aqui, este tempo que nós tratamos sobre escatologia. Vamos lá. Você tem um curso, nós vimos no intervalo, e esse curso tem ajudado muito aqueles que amam a escatologia. Ao meu ver, é um dos, tratando de junção de professores, nós temos outros cursos, mas especificamente com um professor, acredito que é o melhor curso que nós temos hoje no Brasil disponível. São mais de 140 aulas. São 120 aulas, onde eu abordo mais de 150 tópicos da escatologia bíblica. É impressionante. É assim, tem toda uma didática, né? Tem um material PDF com os slides sincronizados com as aulas. E assim, né? A didática que eu montei é para que o aluno, de fato, venha entender todos os detalhes de todos esses tópicos, porque às vezes nas minhas redes sociais mesmo, tem um monte de vídeo que dá para aprender.
Mas são Não, meios mas o curso é algo desconexo, único. né? Eu tive acesso. Você me mandou. O Sim. curso é algo único, é extraordinário. Para quem ama escatologia, Exatamente. é o curso. Para quem não conhece, ele vai ter um aprofundamento, muito mais que um curso. Ali Exatamente. é uma especialização. Isso, e eu apresento questões complexas e até desconhecidas, né? No Brasil, em uma linguagem simples, bem Então, acessível. é isso que é interessante. As questões das alianças. É difícil encontrar pessoas que têm habilidade para falar sobre as alianças, que são pilares, né? Isso, do eu trabalho dispensacionalismo todas elas. e que fundamenta todo o programa de Deus para com Israel. A questão hermenêutica, né? A questão do uso do Antigo e do Novo Testamento, as distinções que há dentro do sistema dispensacionalismo clássico, revisado, tradicional, normativo, as variações que há dentro do próprio pós-tribulacionismo, a historicidade do dispensacionalismo, bem como o supersessionismo e aliancismo. Enfim, Mateus 24, os textos de Paulo, Apocalipse, por aí vai. É extraordinário. O dispensacionalismo progressivo, quais os seus problemas? Olha, eu penso que o principal problema do dispensacionalismo progressivo é que eles, na tentativa de fazer uma conciliação entre dispensacionalismo e aliancismo... Seria o mesmo que o molinismo tentou fazer. Exatamente. Com o calvinismo muito e arminianismo. parecido. Ele tenta pegar na mão de um e do outro e tentar andar junto. Isso. Impossível. E aí acabam surgindo outros problemas e, no fim das contas, não agrada a ninguém. Exatamente. O dispensacionalismo progressivo, por exemplo, há um conceito um pouco diferente em relação à igreja como mistério de Deus, mas o ponto principal que eu vejo é em relação à aliança davídica, né? Porque no dispensacionalismo progressivo, quando Cristo ascende aos céus, e nisso eles se assemelham muito ao aliancismo, Jesus já se assentou no trono de Davi. E é uma problemática. É uma problemática, porque essa é a base do cumprimento do reino milenar. Exatamente. Entendeu? Glória a Deus. Considerações finais. Alguém quer, neste momento, entrar em contato com o professor Ivan para um seminário de escatologia, pregar, enfim. O professor Ivan não tem só habilidade dentro da escatologia, dispensacionalismo, enfim, diversas outras matérias. Nós vamos fazer aqui também uma outra entrevista sobre a cristologia, sobre Cristo, enfim. Como faz para te encontrar? E fique à vontade. Pastor Juliano, as redes sociais, a principal que eu uso é o Instagram. Então é só ir lá, Ivan Santos Escatologia. E aí quem quiser me chamar, né, para atender algum compromisso, Escola Bíblica Dominical, como sempre temos feito, graças a Deus, né, pelo nosso país, é só mandar uma mensagem no direct, né, do Instagram, e ali eu passo o meu contato pessoal e a gente pode acertar todos os detalhes. O curso também pode ser adquirido ali, né, pela minha bio do Instagram, ou como já foi dito, né, pelo próprio Google, só digitar escatologia avançada. E, mais uma vez, muito grato em participar, né, dessa outra edição. Tem até cafezinho, né? Tem agora. O estúdio do Duca, o nível tem aumentado, né? E agradecendo também a todo o nosso auditório, né, que por onde eu tenho viajado, o pessoal fala muito do programa Fora da Caixa, desde aquela primeira entrevista. O pessoal me cobrou. Acabou o programa? Eu falei, não, acabou o tempo para gravar. Acabou mas o tempo, né? Voltamos, glória a Deus. Pastor Juliano vive mais agora na Europa, nos Estados Unidos, atendendo os compromissos, né, que Deus tem lhe confiado. Então, Amém. acaba sobrando pouco tempo aqui para gravarmos, mas louvado seja Deus por esse programa. E eu creio que em breve haverão outros também. Com certeza. Deus abençoe. Ficamos por aqui com o programa Fora da Caixa. Você que está em algum lugar do Brasil, do mundo, que onde me encontra, pergunta sobre o programa Fora da Caixa. Esse programa tem ajudado muitas pessoas, até porque nós temos um compromisso com a palavra de Deus e não com aquilo que nós achamos. Enfim, que esse programa continue edificando a sua vida. Professor e pastor Ivan, muito obrigado pela ilustre participação mais uma vez, auxiliando e enriquecendo aquele que ama a escatologia bíblica, que ama também a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até uma próxima. O programa Fora da Caixa vai ficando por aqui. Até mais.